Vamos orar, irmãos. Pai eterno, nesse momento, ó Pai, muito gratos pelos hinos, por podermos cantar, ó Pai, louvando a Ti, exaltando a Tua pessoa. Nós te pedimos que o Senhor venha nos conduzir pela Tua palavra, guiando a boca do pastor Josué, de maneira a proclamar, ó Pai, a Tua palavra de maneira pura, sem contaminação, ó Pai. Salve, por favor, essa igreja de algo que provenha somente da pessoa dele, que tudo provenha da Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, sem nada contaminando, ó Pai, por favor. Pedimos que o Senhor venha abrir nossos corações, trabalhar em nós pelo poder da Tua palavra, de maneira a nos conduzir a Cristo Jesus, em quebrantamento, em honra e louvor à Tua pessoa. Nós te agradecemos muito pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir Tua palavra e falar dela livremente ainda nesse país. Amém. É em nome do nosso Senhor Jesus que pedimos e oramos. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 19. Na semana passada nós concluímos os princípios de interpretação e aplicação da lei nas nossas vidas. Hoje, com a graça do Senhor, nós iniciaremos o estudo do capítulo 19. Eu não vou fazer um estudo exaustivo do capítulo 19, não vou pegar versículo por versículo, mas vou pegar alguns pontos principais, alguns pontos fundamentais que mostram a importância do capítulo 19 em vista do capítulo 20, que expõe a lei do Senhor. Amém? Vamos ler o capítulo 19 todinho? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor, as palavras do seu povo ao Senhor. Assim também disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes.
E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Amém, irmãos? Então, com a graça do Senhor, hoje a gente vai começar o estudo do capítulo 19, e ele é um capítulo introdutório aos 10 mandamentos. É imprescindível que a gente pare um tempinho nele, para que nós possamos compreender toda a solenidade que o Senhor Deus preparou, criou para a entrega do decálogo. Não foi algo simplesmente vou dar os 10 mandamentos, não. Houve toda uma solenidade, houve todo um preparo de Deus para com o povo, para com os sacerdotes, para que a lei fosse dada a esse povo. Então, para que possamos compreender melhor esse capítulo, vamos ver se a gente faz um pequeno resumo agora da história de Israel, antes de chegar nesse momento no Monte Sinai. Também é de fundamental importância que a gente conheça o contexto histórico do povo de Israel até esse momento, até a compreensão de quem era o Senhor, até o momento da libertação do Senhor, até o momento de agora receber as leis de Deus. Então, se a gente parar para pensar, a partir do dilúvio, do capítulo 6 ao 9 de Gênesis, nós temos o que? Deus julgando o ser humano. Ele traz um remanescente, Noé no caso, e aí ele faz aliança com Noé. Depois da aliança com Noé vem quem? Vem os descendentes de Sem no capítulo 11. Então aí o Senhor chama no capítulo 12 Abraão, e traz Abraão de Ur dos Caldeus e faz a Abraão uma promessa no capítulo 13. No capítulo 15 ele faz uma aliança com Abraão. E aí nós temos o que? O relacionamento de Deus com Abraão estreitado no capítulo 17. Tudo começa com quem? Deus chamando Abraão. Depois nós temos o que? O nascimento de quem? De Isaac no capítulo 21. Deus provando a Abraão no capítulo 22, ordenando ele a matar Isaac, oferecer Isaac em sacrifício. Depois disso nós temos casamento de Isaac com Rebeca, nascimento de Jacó e Esaú no capítulo 25, Isaac abençoando a Jacó no capítulo 27. Nós temos também no capítulo 28, como nós temos estudado com o pastor Gessé, Jacó fugindo de Esaú, indo para a terra de natal de Abraão, onde ele tem a visão da escada. Nós temos no capítulo 29, Jacó, Lia e Raquel, formando o que? A família que vai trazer depois quem? Os 12, vai formar as 12 tribos. Aí nós temos os filhos de Jacó no capítulo 30, Jacó retornando à terra de seus pais, a Canaã, no capítulo 31. Nós temos no capítulo 32 e 33, Jacó se reconciliando com Esaú. Nós temos no capítulo 35, Jacó levantando um altar em Betel. Então tudo isso mostrando o quê? Como que veio a família de Abraão
até esse momento. E aí nós temos José na casa de Potifar, José interpretando sonhos na prisão, José como governador no Egito. Nós temos a fome que alcança Canaã, que é o motivo pelo qual que Jacó e toda a sua família desce para o Egito, por causa da fome. Lá José sustenta a família, Jacó abençoa os seus filhos, morre José no capítulo 50. E aí nós temos o intervalo do quê? De 400 anos. Depois desses 400 anos nós entramos onde? Em Êxodo, capítulo 1, mostrando que o Egito já subjugando Israel como escravo do Egito. Moisés, no capítulo 2, mata o egípcio e foge para Midian, ou seja, para Canaã. Deus se lembra da sua aliança no capítulo 2. No capítulo 3, Deus fala com Moisés na sarça, onde? Na terra de Canaã. Moisés retorna ao Egito, Moisés fala com o faraó no capítulo 5. As pragas são lançadas sobre o Egito do capítulo 7 ao capítulo 11. No capítulo 10, do capítulo 12 é instituída a Páscoa, logo depois da 10ª praga. E os israelitas saem do Egito. No capítulo 13, a consagração dos primogênitos. No capítulo 14, os egípcios saem em perseguição a Israel. Aí acontece o evento do Mar Vermelho e o povo começa a peregrinação no deserto. No capítulo 15, Moisés e Miriam cantam, entoam um cântico ao Senhor. No capítulo 16, Deus começa a mandar o maná. No capítulo 17, há o evento da rocha, a água que sai da rocha, e onde acontece a primeira batalha de Israel como nação. No capítulo 18, acontece a nomeação dos auxiliares do julgamento do povo, onde o sogro de Moisés orienta ele a levantar homens que o auxiliassem. E no capítulo 19, nós temos o que? Deus falando com Moisés no Sinai. Esse é o contexto da história de Israel até esse ponto. Então Deus vem guiando o seu povo e traz o seu povo até aqui, no capítulo 19. E aí nós vamos ler aqui novamente os primeiros versículos. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Nós nos deteremos a esses 6 versículos hoje. Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, mais uma vez somos gratos a Ti, ó Pai, por este dia do Senhor, por essa manhã, meu Deus, em que proporcionas a nós a oportunidade de estarmos reunidos no Teu santo nome. Abra os nossos olhos, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para que não possamos somente compreender a Tua palavra, Pai, mas nos render diante dela, sujeitando-nos a Ti, ó Pai. Transforma-nos segundo a imagem de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Teu santo nome te peço, meu Pai. Amém. Então o tema da mensagem de hoje, irmãos, é: não se esqueça. Por que não se esqueça? Todo esse contexto histórico de Israel é importantíssimo para que nós compreendamos. No versículo 1 começa assim, ó: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Então, 1º dia do 3º mês, está o povo diante do quê? Do monte
Sinai. Por quê? Coincidência? Ele está fazendo o que aqui? Um tipo de uma agenda, um relato, anotando o que aconteceu? Não, tudo tinha um propósito, certo? Se nós lembrarmos, quando foi que o povo de Israel saiu do Egito? No 10º dia do primeiro mês de Abib, 10º dia, que era a Páscoa. Então a Páscoa estava marcada para quê? Para o 10º dia, a data de comemoração da Páscoa é o 10º dia do primeiro mês. E aqui eles chegam quando? No primeiro dia do terceiro mês. Passaram-se quantos dias aqui? 50 dias. E a gente consegue fazer uma relação disso lá na frente com o quê? Com os 50 dias do Pentecostes, depois que Jesus é assunto aos céus, morre e ressuscita. Depois de 50 dias vem o Pentecostes. Então, tudo na palavra do Senhor tem um propósito. Deus, esse percurso que o povo de Israel tinha que fazer, desde a travessia do Mar Vermelho até o Monte Sinai, calcula-se que a nação toda faria entre 3 a 5 dias. E Deus fez com que eles fizessem esse percurso em 50 dias. Por quê? Para que acontecesse tudo o que aconteceu nesse intervalo de tempo. O que? Eles passassem pelo Mar Vermelho, eles fossem perseguidos, Deus vencesse os egípcios, para que eles começassem a receber o que? O maná dos céus, para que eles vissem a rocha ferida, vertendo água para aqueles que têm sede, para que eles enfrentassem a primeira batalha contra os amalequitas. Tudo isso era importante antes do que? De chegar nesse momento. Então, irmãos, é por isso que no versículo 2, olha o que diz: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. E fala justamente que eles vieram da onde? De Refidim, de uma região chamada Refidim. O que aconteceu nessa região chamada Refidim? É onde nós vamos ver o que? 2 eventos importantes: a rocha sendo ferida, é o primeiro ponto. Então ali o que acontece? Deus fez de modo que Israel soubesse de todos os seus pecados, e que todos os seus pecados haviam sido lançados sobre a rocha que foi ferida, e que todo o castigo que lhes era devido aos seus pecados havia sido infringido em quem? Na rocha eterna, por meio do que? Da santa lei de Deus. E que somente por meio dessa rocha ferida, após essa rocha ferida ter suportado toda a ira de Deus, é que o povo poderia ser o que? Poderia ter a sua sede matada, poderia ter a sua sede saciada. Então nós vemos claramente aqui o que? A figura de Cristo. Logo em seguida nós vemos o que? O povo de Israel enfrentando numa batalha quem? Os amalequitas, mostrando que, para eles perceberem o que? Que essa batalha foi clara, para eles perceberem que eles dependiam única e exclusivamente do Senhor para vencê-la. Enquanto Moisés mantinha as mãos para o alto, dependendo do Senhor, o povo vencia. Quando ele abaixava as mãos, o povo perdia, o povo era derrotado. Então o que acontece? Aqui está uma associação de dependência de Deus, enquanto você pega na espada e luta. E aí Deus prepara o povo para que o povo compreendesse o quê? Que eles iam ter muitas lutas pela frente, diante do quê? Da santa lei de Deus. A santa lei de Deus, nossos pecados diante da santa lei de Deus, nos leva a perceber o quê? Quantas lutas nós temos a travar. E todas essas lutas não são lutas das quais você vai ficar somente com a mão para cima. São lutas também que você vai ficar com a mão para cima, uma mão para cima e a outra onde? Na espada, certo? Então o que acontece? Mostrando que a nossa ação, nossa batalha contra os nossos inimigos, a carne, o mundo e Satanás, não se faz só de modo espiritual. Estou com a mão para cima, jejuo, oro e está resolvido. Não.
se faz também pegando o quê? Na espada. Só que se você pegar na espada sem estar dependendo do Senhor, você vai perder a batalha. Amém, irmãos? Tudo isso foi muito importante para que o povo compreendesse o processo que Deus estava levando eles até o quê? Até ser entregue a lei de Deus em suas mãos. No terceiro versículo nós vemos o quê? Deus chamando Moisés. Ele incumbe Moisés do quê? De levar ao povo as santas diretrizes de Deus, para a consolidação do quê? Do seu santo concerto, tendo em vista a entrega da sua lei. Então, irmãos, a gente percebe o quê? Que o Senhor, na sua soberana vontade, é Ele que decide, é Ele que toma a iniciativa, é Ele que conduz aquele povo pelo deserto, é Ele que conduz Moisés àquele povo. Então toda a história de Israel a gente vai ver o quê? Sempre foi Deus quem tomou a iniciativa, nunca foi o povo. E isso, trazendo para a nossa realidade, a gente começa a perceber o quê? Nunca nós podemos bater no peito e falar que estou aqui hoje porque Deus, porque eu quis chegar aqui. Não, foi sempre Deus quem foi atrás de nós. Foi Ele sempre que tomou a iniciativa, Ele que nos buscou com graça e com misericórdia. E isso fica muito evidente aqui. Deus define Moisés como mediador para aquele povo, assim como Ele definiu Cristo Jesus como mediador para nós. Nós não pedimos um mediador, Ele nos deu. Nós não pedimos salvação, Ele nos alcançou. Amém? É essa a realidade, então, do Evangelho. Então o propósito no decorrer de toda a história de Israel é nós entendermos o que? A soberania de Deus sobre todas as coisas. E assim como no Antigo Testamento a igreja de Israel foi alcançada pelo Senhor, no Novo Testamento a igreja, corpo de Cristo, ela é alcançada pelo Deus soberano, que elege, que chama, que regenera, que justifica, que santifica, que preserva a sua noiva, a noiva de Cristo, e prepara ela para quê? Para as bodas, para a glorificação. Amém, irmãos? Sim. Então esses 3 versículos nos trazem esse contexto, para que nós possamos agora observar então o versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então chegamos nesse versículo 4, irmãos, nós vemos que Deus chama o povo a uma recordação. Lembrem-se do que foi feito. O povo tem mais uma vez o que? A sua memória aquecida pelas palavras do Senhor, dirigidas por quem? Por Moisés. Então o Senhor, por meio de Moisés, Ele quer fazer com que o povo se lembre de todos os acontecimentos dos últimos meses. Foram alguns meses que aconteceu tudo aquilo. Foram acontecimentos singulares, inusitados. Nunca tinha acontecido algo parecido antes, nem antes e nem depois da história de Israel. Se nós vamos ver, nunca mais aconteceu isso com o povo. Feitos tão portentosos da parte de Deus em favor de Israel, nunca mais aconteceu isso. Abram comigo em Deuteronômio capítulo 4, e nós vamos ver Moisés relembrando o povo em Deuteronômio o que Deus havia feito por eles. Deuteronômio capítulo 4, versículo 32. Deuteronômio 4, 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo.
Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Então, irmãos, Deus está falando, Moisés está falando para o povo, por parte de Deus, e falando: gente, acorda, pergunta, pesquise, inquira, questione. Se alguma vez no passado já aconteceu algo que aconteceu com vocês, isso nunca aconteceu com povo algum. Então isso tinha que ficar muito vivo na memória deles, irmãos. Jamais eles poderiam se esquecer disso. Então, mas essa daí não é a única necessidade exposta nesse versículo 4. Não é somente necessário recordarmos dos fatos, é também importante lembrarmos de que eles foram testemunhas oculares de tão grandes maravilhas realizadas em seu favor. Ou seja, não está se falando de lembrar-se de uma história, está se falando de lembrar de fatos ocorridos diante dos olhos deles. Eles viram tudo aquilo acontecer, eles enxergaram aquilo. Aqui no versículo 34, capítulo 4 de Deuteronômio, está dizendo: segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Então, desde a primeira praga de Deus contra o Egito, até a coluna de fogo que havia guiado eles até o Monte Sinai, tudo foi feito diante dos olhos de quem? De todo o povo, para benefício de todo o povo. Nada foi feito oculto aos olhos do povo. Todas essas coisas que Deus fez de modo que o povo visse. Nada lhes foi ocultado, nada lhes foi privado. Eles puderam ver, eles testemunharam, eles participaram de tudo que o Senhor Deus tinha feito. A quem? A eles, desde o Egito até aquele momento no Monte Sinai. Então o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, não tinha escondido nada deles até então. O Senhor fez questão de revelar visivelmente a Israel tudo o que ele havia feito, toda a sua espantosa obra de salvação direcionada a eles, e a condenação dos egípcios. O Senhor Deus não havia poupado esforços para libertar o seu povo e cumprir as suas santas promessas feitas aos patriarcas. Então, irmãos, foram o que? Eventos marcantes, foram acontecimentos inéditos, situações inusitadas, excepcionais. No aspecto natural, isso jamais poderia ser esquecido. Não dá para você esquecer algo semelhante a isso. Coisas que acontecem na nossa vida, que estão fora da sua normalidade, que estão fora do dia a dia, da vida ordinária, tudo que é extraordinário fixa em nossas mentes. Agora, por que a necessidade de fazer esse povo lembrar-se constantemente do que Deus havia feito com eles no Egito? Por quê? Dificilmente esses acontecimentos saíram da memória do povo, não saíram. E são acontecimentos tão inusitados que esse povo, eles contavam para os filhos deles o que tinha acontecido. Ou nós não contamos para os nossos filhos as coisas extraordinárias que aconteceram conosco? Então, eventos extremamente incomuns, irmãos, que trazem, que são momentos, se tornam momentos marcantes em nossa vida e nos trazem benefícios marcantes também, dificilmente saem da nossa memória. Será então que a preocupação do Senhor Deus nesse versículo se restringe apenas o quê? A uma recordação, que o seu povo venha a se recordar, apenas a se lembrar dos acontecimentos espantosos? Aproximadamente 50 dias atrás, Moisés já havia alertado o povo à recordação do grande dia em que eles foram tirados do Egito. Eles nem ainda haviam sido tirados do Egito. E Moisés já fala em Êxodo capítulo 13, versículo 3. Ele diz: disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão,
pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. A Páscoa não deixa de ser uma comemoração daquilo que não tinha nem acontecido ainda. E desde aquele momento, desde lá de trás, Deus falando o quê? Não se esqueçam, lembrai-vos desse dia, lembrem-se. Então aquele foi o ápice, irmãos, das maravilhas do Senhor, a saída do povo de Israel do Egito. Naquele mesmo dia, Moisés já estava alertando o povo: preste atenção, não se esqueça desse grande feito do Senhor. Eles mal tinha acontecido ainda a libertação e Moisés já estava falando, alertando eles quanto à memória. Moisés adverte eles a não se esquecer desse dia glorioso, desse dia maravilhoso. Mais à frente, irmãos, como relatado no livro de Deuteronômio, muitas outras advertências são feitas por Moisés. É possível nós encontrarmos muitos outros trechos bíblicos nos quais Moisés está chamando o povo à memória. Não se esqueçam, vocês foram libertados da escravidão do Egito. Mas por que essa insistência divina em manter esses acontecimentos na memória? Entendamos, irmãos, que a libertação do povo de Israel do Egito tem 3 aspectos fundamentais. Primeiro, eles passaram no Egito um período de servidão, de escravidão. Então o povo de Israel foi escravo do Egito por quantos anos? 400, irmãos, é muito tempo. De história do Brasil nós temos 500 e poucos anos. É muito tempo. E aí nós temos, segundo ponto, o modo como eles foram libertados. O povo de Israel saiu do domínio dos egípcios com ações divinas espetaculares. Não foram situações políticas que aconteceram debaixo do pano, onde o povo não ficou sabendo. De repente Moisés fala assim: gente, consegui, vamos lá, vamos embora, está libertado. Não aconteceu isso. Deus fez de modo que Faraó se endurecesse e o povo todo visse o que estava sendo feito, visse o modo como Moisés estava negociando com o Faraó. Como? Com ações divinas espetaculares. Foram 10 pragas até que o povo pudesse sair. Então o povo viu a libertação. E terceiro ponto, quem exerce essa salvação? Então o povo foi liberto do Egito por quem? Pelo braço forte, pela mão forte, braço estendido do Senhor Deus. Então vamos pegar o primeiro ponto, o tempo de servidão. Nós devemos recordar que 400 anos de história, irmãos, a gente não se esquece facilmente. Ainda mais 400 anos de história de servidão. Foram muitos anos, muitas gerações daquele povo servindo os egípcios. Abram comigo em Êxodo capítulo 2, versículo 23. Êxodo 2, 23. Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa delas clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, irmãos, essa situação não é algo que se tira fácil da memória. Passaram-se várias gerações. Em Atos 7, 6 diz: e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Está em Atos 7, versículo 6. Então, é um período de tempo que não se esquece. Não se esquece da servidão ao Egito, como nós não esquecemos da época que nós estávamos o quê? Escravos do mundo. Contudo, aquele povo beneficiaram o quê? Dessas promessas feitas por Deus aos patriarcas. Na sua perversidade, já haviam se esquecido dos sofrimentos da escravidão.
e por várias outras vezes ansiaram voltar ao seu estado de vida medíocre. Já viram isso? Abram comigo em Êxodo 16:3. Êxodo 16:3. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. O que o Paulo está dizendo? Lá no Egito nós tínhamos carne e comíamos pão a fartar. Eles haviam se esquecido dos sofrimentos deles no Egito. Aí você fala, como você se esquece de 400 anos de sofrimento? Peguem Números também comigo, Números capítulo 11, um pouquinho mais à frente. Números capítulo 11, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Eles trabalhavam como escravos para comer. E eles disseram o quê? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. O que aconteceu com esse povo? Se esqueceu. Esqueceram-se do quê? Do tempo de servidão, do tempo de escravidão. Esqueceram-se da malignidade com que os egípcios tratavam eles próprios. Mas não é só esse ponto, irmãos. E isso, se a gente parar para analisar, é ilógico. Mas não é só esse ponto. Vamos para o segundo ponto: o modo da libertação. Como foi esse povo liberto dos egípcios, da servidão ao Egito? Eles foram libertos de um modo espetacular. No versículo 4 aqui de Êxodo que nós lemos, está escrito: e tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. O Senhor Deus havia devastado o Egito. Ele arrebatou o seu povo para fora dessa nação, como uma águia toma para si mesma os seus filhotes. Pegou o povo e tirou. Em Deuteronômio 32:11 está escrito: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Deuteronômio 32:11. Então foi isso que Deus fez com Israel. Tomou Israel, pôs sobre si, e ele tira o povo de Israel da terra do Egito. E aí nós devemos o quê? Recordar que feitos tão inusitados foram esses. Então foram 10 pragas, a 10ª com a morte dos primogênitos. Foi o espólio dos egípcios. Quando eles saíram, eles levaram todas as riquezas dos egípcios embora com eles. Foi a perseguição dos egípcios e a eliminação do exército de Faraó. Foi o mar vermelho estando diante deles, foi o maná, foi a coluna de nuvem, coluna de fogo, ou seja, não
acontecem esses eventos, irmãos, todos os dias, né? Alguém já viu isso daí acontecer? Uma coluna de fogo durante a noite para te aquecer, uma coluna de nuvem durante o dia para te resfriar. Mas eles o que? Esqueceram. Isso não podia ser esquecido, não tinha como ser esquecido isso. Eventos, irmãos, esses eventos não sairiam da mente humana por toda uma vida. Contudo, esse povo se esqueceu dos poderosos feitos do Senhor. Abram comigo o Salmo 78. Vamos abrir o Salmo 78, versículo 10. Salmo 78, verso 10. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. 12. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Esse é o Salmo 78. Um pouquinho mais à frente, Salmo 106. Salmo 106, verso 7. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fez-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Irmãos, essa é a realidade do povo de Israel. O que aconteceu? Cedo se esqueceram das obras do Senhor, não se lembraram das multidões de suas misericórdias. Como que pode acontecer isso com o povo? Acontece. E aconteceu. Isso, irmãos, traz lição para quem? Para nós, que esquecemos-nos do tempo em que estávamos escravos do mundo. Muitas vezes nos esquecemos desse tempo e nos voltamos para as práticas pecaminosas daquela época. Muitas vezes nos esquecemos das maravilhas que Deus fez a nosso favor por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esquecemos da obra portentosa e espetacular de Deus se fazendo homem para vir morrer em nosso lugar. Mas pior do que isso, irmãos, é o terceiro aspecto. Eles se esqueceram também de quem exerceu a salvação para com eles. O terceiro aspecto da libertação do povo de Israel é o mais pesado de todos. O Senhor Deus libertou o povo de Israel da servidão do Egito, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, o grande eu sou,
salvou eles. Abram comigo em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, versículo 6, me perdoem, eu não tinha falado? Capítulo 7, verso 6, de novo, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então foi o Senhor que fez essa obra, foi o Senhor que realizou isso. Contudo, aquele povo rebelde se esqueceu do quê? Se esqueceu do seu Senhor, se esqueceu do seu Deus. Foi desse Senhor, um Deus benigno e misericordioso, fiel às suas promessas, que esse povo se esqueceu. E o esquecimento chegou a tal ponto que em Salmo 106, onde nós estávamos, no versículo 19 diz: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come ervas. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Então o que nós vemos aqui, irmãos? A gente não está falando de um esquecimento mental, nós não estamos falando aqui de esquecimento de um branco que deu, né? Porque não é questão de memória, não é questão de memória. Tá? Se fosse isso, para nós hoje, ainda nós nessa nossa realidade atual ainda, né, onde tudo é chamado de doença, poderíamos dizer até o quê? Aquele povo teve uma síndrome lá do esquecimento fatalista, alguma coisa aconteceu, uma extinção mnemônica da memória conveniente, né? Alguma coisa desse tipo. Mas não foi isso que aconteceu. Nós não estamos falando do quê? De um esquecimento de memória. Tanto porque quando eles fizeram o bezerro de ouro, foi feito o bezerro de ouro, eles fizeram o quê? Eis aqui, ó Israel, Arão diz, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles esqueceram que saíram da terra do Egito. Eles se esqueceram de quem? Do Senhor. E é um esquecimento, irmãos, que por vezes se torna conveniente, porque ele está de acordo com os nossos próprios pecados, porque o pecado retira de nós a memória que nos convém. Querem um exemplo disso? Abram comigo Êxodo 32, 1, e vamos ver esse momento em que eles fazem o bezerro de ouro. Êxodo 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito.
E Arão, vendo isso, ainda vai e edifica um altar, para que o povo pudesse o quê? Adorar o bezerro. E aí ele diz, Arão, olha lá, versículo 5, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. Irmãos, que Senhor é esse? No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse povo se recordava, irmãos, eles se recordaram, até aquele momento estavam se recordando do período de escravidão que eles tiveram. Até aquele momento eles se lembraram de que eles foram libertos do Egito. Só que eles riscaram da memória o autor da salvação deles. Eles se esqueceram daquele que com mão poderosa e braço estendido havia libertado todos eles do Egito. Jeremias 2 diz, 2:31, que geração, considerai vós a palavra do Senhor, porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? E no versículo 32 de Jeremias ainda, capítulo 2, diz, acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Então o esquecimento, irmãos, conveniente para os seus próprios pecados. Eles se esqueceram de quem os libertou. Eles colocaram o nome de Senhor a outras pragas, a outra porcaria de um ídolo. Aquele povo que estava livre, mas não queria compromisso com o seu Senhor. Um povo que se esquece de seu Senhor é porque anseia por independência. Entendam, irmãos, aquele povo não queria somente liberdade, eles também queriam o quê? Independência. Nós devemos entender o seguinte, irmãos, a obra de Deus realizada com o povo de Israel no Egito deixa muito clara, e nós vamos ver isso nos primeiros versículos do capítulo 20, de que aquela foi uma relação de suzerania, ou seja, Ele, Deus, como Senhor, Ele compra aquele povo para si. Não é como no caso de você ir na casa de um senhor feudal, e lá você compra um escravo e fala assim, agora você está livre, faça o que quiser da sua vida. Não foi essa a liberdade não foi para essa liberdade que Deus chamou o seu povo. O povo de Israel foi chamado para uma liberdade em Deus, liberdade do Egito, servidão a Ele. Ele era Senhor, Ele é Senhor, Ele se apresenta como Senhor. Só que esse povo quer servir a quem? Seus ídolos. Quer servir a quem? Os ídolos que eles próprios fizeram. Então o que acontece com o ser humano, o que é, irmãos? O problema nosso não é somente que nós queremos liberdade. Nós queremos liberdade com independência. Nós não queremos uma liberdade em Deus. Nós queremos uma liberdade em nós mesmos. Esse é o grande problema do povo, foi o grande problema do povo de Israel e é o grande problema nosso. E aí o que acontece? Nós nos esquecemos muitas vezes do quê? Do tempo que nós éramos independentes no mundo. Nós nos esquecemos da época que nós éramos o quê? Nós éramos fustigados por Satanás, pelo pecado, pelo mundo, pela carne. A gente esquece facilmente todo aquele período de servidão. Depois a gente se esquece do modo como nós somos libertos. Foi um modo extraordinário, não foi um modo pelo qual nós corremos atrás, mas Deus nos alcançou em Cristo Jesus. E nós nos esquecemos do nosso libertador. E como o povo do deserto fez, cadê aquele Moisés que estava com a gente? Ele foi embora, sumiu. Nós fazemos a mesma coisa com o nosso mediador. Cadê o meu Senhor? Cadê o meu Senhor? Então, o que acontece conosco, irmãos, é que nós não temos um problema de memória, nós temos um problema
como o povo no deserto, um problema espiritual. Nós nos esquecemos de como nós fomos fustigados espiritualmente, de como nós fomos libertos em Cristo, e de como nós hoje temos liberdade, mas não uma liberdade independente, é uma liberdade sujeita, uma liberdade submissa, uma liberdade dependente. Ponham na cabeça, irmãos, a independência é uma praga, e ela arruína a nossa vida espiritual. Quando o homem começa a fazer as coisas escondidas da esposa, ou quando a esposa começa a fazer as coisas escondidas do marido, o que é isso? Independência. É ruína para a sua vida. Isso demonstra o quê? Que você faz as coisas independentes de Deus. Quando os irmãos querem fazer as coisas independentes de outros irmãos, as escondidas, para que isso? Por que não viver à luz? Por que não viver às claras? Por que não falar? Não mostrar quem você é? Essa praga dessa independência, de eu fazer aquilo que dá na minha cabeça, na hora que eu quero, como eu quero. Por quê? Porque a vida é minha, o dinheiro é meu, os recursos são meus. É isso que nos leva à ruína. E era justamente o que esse povo queria. Eles não queriam ficar sem um Senhor, percebem? Eles fizeram um bezerro e falaram assim: ó Israel, esses são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. E vai lá Arão e faz o quê? Consagra o dia para quem? Para o Senhor. Que Senhor esse? Uma praga de um ídolo que eles acabaram de fazer. Então a gente não fica sem o Senhor, mas a gente quer ficar debaixo do nosso Senhor, do Senhor que eu crio, do Senhor que eu desenvolvo. É disso que Deus está falando. Não se esqueça. Então os alertas a Moisés eram: se recorde, lembre-se da escravidão, lembre-se da libertação, mas lembre-se também do libertador. Eles tinham que saber o quê? Que eles estavam livres de quem? De Faraó, mas eles eram sujeitos agora ao Senhor. Eles estavam sob o senhorio do Todo-Poderoso. Isso exigia do povo o quê? Uma responsabilidade, um compromisso, uma dependência, uma sujeição, uma obediência a Deus. É por isso que o Senhor Deus diz: lembrem-se. E aí o Senhor relembra eles esse fato, irmãos, da cerimônia da entrega, na cerimônia da entrega do decálogo. E ele diz: tendes visto, olha, não se esqueçam o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então, irmãos, ele vai retornar esse assunto no capítulo 20, como eu disse, onde ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tira da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está falando: eu te livrei da servidão do Egito, então agora vocês são servos meus. E aí, irmãos, com aplicação, a gente entende o quê? Que a palavra de Deus sempre nos adverte à memória, sempre. Peguem Efésios capítulo 2 e vamos ver Paulo fazendo isso com os efésios. Efésios capítulo 2, verso 11, depois daquele trecho tão conhecido, em que nós vemos que Ele nos libertou, e pela graça somos salvos mediante a fé. Paulo vai adverte os efésios dizendo, versículo 11, capítulo 2: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu
na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos como vocês eram antes, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Percebem? Paulo está falando, Efésios, lembrem-se do que vocês eram e do que vocês são agora. Do que vocês eram e do que vocês são agora no Senhor, porque foi Ele que vos trouxe até esse momento, até aqui, a essa situação, a essa condição. Então o fato, irmãos, de relembrar o que o Senhor fez por nós é de extrema importância. É importante que nós nos lembremos que éramos o quê? Escravos do pecado, estávamos sendo fustigados pelo mundo. Nosso Salvador veio até nós, viveu e ressuscitou, viveu, morreu e ressuscitou de maneira extraordinária. Nós fomos comprados por alto preço, somos propriedade exclusiva do Salvador, que sendo Deus se fez homem por amor a nós. Não somos de nós mesmos, o Senhor é nosso dono, o seu Santo Espírito está em nós como garantia até o resgate da sua propriedade. Nós somos o Senhor nosso Deus, nós dependemos dEle, nós temos responsabilidades diante dEle, nós temos compromisso racional com Ele, nós devemos sujeição e obediência a Ele. Sendo assim, o objetivo de se recordar a salvação visa o quê? A santificação. Porque santificação sem ter tudo isso na memória é uma baita de uma hipocrisia, é um baita de um viver na carne, de um querer aperfeiçoamento na carne. Se nós não nos lembrarmos de tudo que foi feito em nosso favor, nós não estamos sendo santificados, nós estamos vivendo como hipócritas. E isso, irmãos, ocorre à semelhança do povo de Israel. Deus lhes concede o que? Leis, de modo que hajam com o próximo, assim como eles foram tratados como por Deus. Então, do mesmo modo como eles foram tratados por Deus, eles esperam o quê? Que esse povo trate com o próximo da mesma maneira. Por isso a importância do quê? Da recordação. Para nós é a mesma coisa. Como que Deus agiu conosco? Então haja você, recordando do modo como Ele agiu com você, haja desse modo com os irmãos. Por isso da importância da recordação, irmãos. Em Deuteronômio 5, 14 a 15 diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Por que nós guardamos o dia do Senhor? Porque nós nos lembramos do que Ele fez por nós. Em Deuteronômio 15, 13 está dizendo: lembrar-te-ás de que fosse servo na terra do Egito, e de que Deus, o Senhor teu Deus, te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Então, lembrarmos-nos de que nós somos resgatados, nós somos salvos em Cristo Jesus, é o fundamento para que nós possamos obedecer aquilo que Deus nos ordena. Em Levítico 16, não é Levítico ainda, é Deuteronômio 16, 10 a 12 diz: lembrar-te-ás de que fosse servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. O fundamento para nós cumprirmos a lei diante do Senhor, na dependência dele, é o quê? Lembrarmos de que fomos resgatados do nosso pecado, dessa nossa vil miséria pecaminosa. Deuteronômio 24, 18 diz: lembrar-te-ás de que fosse escravo no Egito, de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordenou que faças isso. No versículo 22 do capítulo 24 do Deuteronômio ainda diz: lembrar-te-ás de que fosse escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno, faças isso. Ou seja, todas essas realidades, o que nos sustenta para que possamos viver uma vida santa, lembrarmos do que Deus fez por nós.
lembrarmos da justiça que nós temos em Cristo Jesus nosso Senhor, da justiça que nos foi imputada. É disso que nós devemos nos lembrar. Por isso que o Evangelho deve ser pregado constantemente para nós, para que nós nos lembremos o quê? Do que Cristo fez por nós. E aí nós podemos o quê? Viver de modo santo, na dependência e sujeição a Ele. Não tem outra maneira, não tem outra forma. Contudo, irmãos, isso também é motivo para que nós vivamos, para que nós reconheçamos sempre a nossa própria condição pecaminosa. Davi, no Salmo 103, versículo 1 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então Davi associa o quê? Os benefícios ao beneficiador. Quantas vezes nós recebemos bênçãos de Deus e nós atribuímos essas bênçãos a nós mesmos, ou atribuímos essas bênçãos à sorte, ou à pessoa que nos ajudou. Davi associa os benefícios que ele recebe ao beneficiador, a Deus. Ele prega a si mesmo a necessidade de bendizer, louvar, glorificar o Senhor Deus por seus benefícios. Essa importância que há, irmãos, de nós lembrarmos do que Deus fez por nós, porque lembrando do que Ele fez por nós, nós vamos saber que tudo que nós recebemos hoje é por meio dEle. Lembrando do que Ele fez por nós na nossa miséria pecaminosa, nós vamos lembrar o quê? Que aquilo que nós temos hoje não foi pelos nossos próprios esforços, nada, quer espiritualmente, quer fisicamente. Tudo que nós temos hoje é por pura graça e misericórdia dEle. Nada que nós temos é nosso mesmo, nada. Foi Ele que nos concedeu e que nos concede. Então que nós não nos esqueçamos das bênçãos, não só das bênçãos, mas do beneficiador que nos concede essas bênçãos. E sabendo disso, irmãos, que nós lembremos que todos os benefícios de Deus a nosso favor devem nos levar a quê? A beneficiar aqueles que estão à nossa volta, a abençoar aqueles que estão conosco, certo? Quando Deus falou para o povo de Israel, deu leis com respeito ao estrangeiro, Deus falou assim, cuida do estrangeiro, não abandone o estrangeiro, ande junto com ele, faça com que ele ande com vocês. Por quê? Porque vocês foram escravos na terra do Egito. Então tudo, irmãos, na nossa vida, quer seja o nosso relacionamento para com Deus, quer seja o nosso relacionamento para com os irmãos, tudo deve ser fundamentado no quê? Na lembrança de que nós temos do Santo Evangelho. Por isso que em João 13, abram comigo para encerrarmos, João 13, versículo 34, Jesus diz, Evangelho de João, capítulo 13, verso 34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus está dando o quê? Uma base para o amor. Qual? Do modo como eu amei vocês, vocês vão e amem uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, irmãos, a base para que Israel não quebrasse a aliança de Deus era o qual? Lembrarem-se constantemente de que o Senhor havia livrado eles do Egito, da casa da servidão. E a base para que nós andemos com o Senhor constantemente em santidade, em santificação, vivendo à luz, às claras, diante do Senhor e diante dos irmãos, qual é? Lembrarmos de quem nós éramos, de quem nós fomos e como nós fomos resgatados. Lembrarmos de que nós estávamos o quê? Totalmente perdidos na nossa miséria, de que nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Ele, por vontade própria, se fez homem e morreu a nosso favor. Viveu, morreu e ressuscitou por nós.
É isso que nos ajuda a viver uma vida o quê? Santa. Lembrarmos-nos constantemente do que Ele fez por nós. Amém? Aí nós vemos a importância, irmãos, dessa introdução no capítulo 19, antes que Deus desse a lei para o povo. Não há como vivermos debaixo da aliança de Deus, sujeitos à lei de Deus, se nós não nos lembrarmos do que Cristo fez por nós. Se você se esquece do que Cristo fez por você e você tenta viver debaixo da lei para agradar a Deus, você está perdido. Não se esqueça do que Cristo fez por você. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nosso Deus, Pai Santo, com grandes misericórdias, Tu tivestes para conosco, meu Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor, e Tu tens para conosco, Pai, ao fazermos-nos lembrar dessa maravilhosa obra de salvação na cruz do Calvário. Ajuda-nos, ó Pai, aviva-nos, Senhor, aviva a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ter diante de nós sempre a palavra do Teu santo Evangelho, sempre diante de nós Cristo Jesus, o nosso Senhor, e o Seu santo Evangelho, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender com profundidade, ó Pai, as riquezas da Tua graça, meu Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, as maravilhas que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que possamos viver vidas santas, ó Deus, vidas sujeitas a Ti, vidas submissas a Ti, Pai, vidas que se preocupam com os irmãos, que se entregam pelos irmãos, que se sacrificam pelos irmãos. Senhor amado, quão extasiados ficamos, ó Pai, quão extasiados ficamos, meu Deus, diante de tantas verdades, grandes verdades, ó Pai, que tomam o nosso ser, meu Deus. Mas não permita, ó Pai, não permita, Senhor, que nós nos esqueçamos dessas realidades, dessas verdades. Não permita-nos, ó Pai, que nós nos esqueçamos do período de escravidão que nós tivemos no mundo, ó Pai, escravos de nossos pecados, mortos em nossos delitos e pecados. Não nos permita, ó Pai, nos esquecermos do modo como fomos libertos, meu Deus, em Cristo Jesus. Ele veio nesse mundo, ó Deus, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou em favor de cada um de nós, ó Pai. Ajuda-nos a compreender a grandeza do Teu santo Evangelho em Cristo Jesus. A morte vicária, Ele pagou os nossos pecados, e por isso estamos aqui hoje, mediante os merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a enxergar essas verdades, ó Pai, do Teu santo Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a ver, ó Pai, que és Tu que estás no controle de todas as coisas da nossa vida. Tu és soberano. Todas as bênçãos que nós temos provém de Ti, todas as grandezas, grandiosidades da vida que temos em Cristo Jesus provém de Ti, ó Pai. Todo o Teu cuidado nessa vida provém da Tua pessoa, meu Deus. Ajuda-nos a enxergar essas verdades, Pai, para que possamos descansar em Ti, alegrarmos-nos sempre em Ti, viver uma vida descansada, submissa, sujeita a Ti. Que nós possamos, ó Deus, dia após dia, ser transformados à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio a esse mundo e viveu uma vida de sujeição completa à Tua pessoa, Pai. Sujeita-nos, ó Deus, quebranta-nos e humilha-nos na Tua presença, Pai, para a honra e glória do Teu nome te peço, meu Deus. Amém.